Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre escoliose, mas continuando a saga de vídeos sobre isso, eu vou falar sobre a minha história, como foi que eu descobri, qual foi meu tratamento, como eu fiquei, a reação de saber que eu tenho que fazer uma cirurgia por conta disso. E eu tenho recebido bastante mensagens de meninas no Instagram e também comentaram nas minhas fotos que eu posto sobre escoliose. Como está sendo meu tratamento, como eu descobri, meninas que já fizeram a cirurgia e ainda continuam sentindo muita dor, outras meninas que ainda não fizeram a cirurgia e tem algumas dúvidas. Esse é o primeiro vídeo que eu tô contando sobre mim, sobre eu com escoliose, então esse vídeo vai ser sobre a minha história. Depois eu vou gravar um falando sobre a minha cirurgia, depois um pós-operatório para tirar todas as dúvidas. Tô aqui com uma colinha e vamos começar. Bom, o primeiro tópico é como eu descobri a escoliose. Bom, eu me olhava no espelho assim e eu nunca reparei. Mas eu era uma criança muito baixinha, tipo magrinha e baixinha. E aí quando eu entrei na pré-adolescência, eu não era não também, tá gente, eu só era baixa. E quando eu entrei na pré-adolescência, eu cresci tipo muito rápido, eu meio que dei o estirão. Como eu já falei em um vídeo anterior, sobre as causas da escoliose, o estirão é uma das causas, porque você tipo é baixinha e começa a crescer e cresce muito rápido. Então meio que eu dei esse estirão, muitos médicos falaram isso. E também tinha um amigo da família, um amigo do meu pai, que ele vinha, tipo, visitar de 3 em 3 meses, assim, vinha passear aqui e ele olhava pra mim e falava, ela tá ficando torta, ela tá com problema na coluna, ela tá com isso, tá com aquilo. Só que ninguém nunca imaginou que era um desvio na coluna, porque todo mundo falava daquela época que era má postura, sabe, corcunda. Ai, é porque fica muito tempo no computador, ai, é porque senta assim, não senta direito, então ele achava que eu era só corcunda, tipo, que eu tinha má postura. E aí a gente nunca reparou, eu andava normal, eu não sentia dor, porque como eu falei, eu nunca senti dores. E aí foi entortando e eu não sentia dor. E aí eu me olhava no espelho e não via nada demais, e aí ninguém reparava também, a não ser esse homem que falava, E foi que foi. E eu sempre tive, eu não sei se vai dar pra perceber por vídeo, eu sempre tive um ossinho aqui mais alto que o outro, por eu ser magra. Mas aí a minha tia falava, minha tia e minha mãe, como eu também tenho uma prima que é muito magrinha e alta, e ela também tem o ossinho meio que pra frente, falavam que era uma coisa normal. Só que com muito tempo depois, eu vou falar o que que era, Seguindo a história, tinha esse osso aqui, e também eu caí quando eu era pequena. E aí ele ficou meio assim, desde que eu era pequenininha, mas a minha mãe achou que era por conta da magreza. E eu tinha um acompanhamento com a pediatra, eu já fui em vários médicos só pra mostrar o osso e falaram que era normal, brigavam com a gente, você tá vindo no médico e tá tirando a vaga de outra pessoa que realmente tem um problema. Então, tipo, era um absurdo, sabe? E minha mãe sempre correu atrás disso. Mas foi uma queda quando eu tinha, acho que 4 ou 5 anos. E aí só ficou meio que machucado, aqui a barriga, e depois, sarou. E eu cresci acompanhando com a pediatra, ela falava que não era nada. Então, quando eu cresci, fiquei magrinha, minha prima, por ter isso também, todo mundo falava que era normal. Aí, no começo de 2014, eu fui numa médica clínica mesmo, com a minha tia, e aí eu falei, que isso eu achava estranho, mas era meio que normal. Então ela pegou e falou assim, é porque você é muito magra, não sei o que, não sei o que, e passou um raio-x. Eu não tenho esse raio-x pra mostrar, mas era um raio-x só dessa parte, e até então deu normal, Era pela magreza. E aí, depois de muitos anos, que eu já tinha feito a cirurgia, eu voltei, passei com ela, e ela falou assim, era a costela flutuante, Tipo, Então, meio que encerrou esse caso. Daí passei com ela em janeiro de 2014, passou o ano todo de 2014, a metade do ano de 2015 e eu vivendo normal, porque eu não sabia o que era isso. Aí quando eu fui no posto do SUS tomar minha vacina de 15 anos, essa médica, a primeira médica era do convênio, eu fui tomar minha vacina de 15 anos e aí eu tinha uma consulta, com a médica do SUS. E aí ela pegou e olhou pra mim, ela não era brasileira, eu acho que era do Peru, não sei muito bem. Ela olhou pra mim e falou, levanta. Pediu pra mim, levantar a blusa e ela falou assim, você tá com escoliose. E eu, tipo, escoliose, o que é isso? E aí ela me deu um encaminhamento. Eu vim pra casa, eu não sabia o que era escoliose. E aí eu procurei, e eu vi, tipo, um desvio e tal. E eu, tipo, me achava reta, E aí ela pediu pra me acompanhar, deu a guia pra marcar pelo SUS, mas como o SUS
A gente sabe que é muito lerdo, é uma coisa muito demorada. A minha mãe falou assim, não, vamos pro convênio, porque eu tenho convênio por causa do emprego da minha mãe. Daí eu levei todo o meu acompanhamento da escoliose pelo convênio. Até então, escoliose era só um nome. Até que eu marquei uma consulta com o ortopedista, eu cheguei lá e, tipo, ele gritou muito comigo, com meu pai. Ele ficou, tipo, muito bravo, você tá com escoliose, isso e aquilo. E, tipo, aí meu pai não sabia o que era isso. Meio que, tipo, não sabia as causas, os problemas, né? Porque, tipo, quando você descobre escoliose é um baque, porque você não sabe o que você tem, você não sabe como tratar. E aí ele olhou pra gente gritando, ela tá muito torta, como vocês não repararam isso? Como vocês não correram atrás disso? E meio que isso que minha mãe, esse ossinho daqui da barriga, que minha mãe sempre reparou, que minha mãe sempre correu atrás e ninguém falava que era nada. Sendo que depois de um tempo eu descobri que era a ponta da coluna, porque tava muito torta. Tipo, tava meio que empurrando, saindo pra fora, sabe? E daí ele ficou muito louco. Gente, depois disso foi em agosto de 2015, minha vida mudou totalmente. Mas, tipo, totalmente mesmo. Porque eu passei a viver em médicos, eu passei a viver em médico, em procurar tratamento. Aí ele me deu uma guia pro RPG, daí eu comecei a fazer... Não, eu não lembro. Ele me deu uma guia para um grupo de escoliose, grupo da coluna, que eu nem sabia o que era isso, e mandou eu passar com um ortopedista especializado na coluna, porque meu caso era de operar. Então pensa, você não sabe o que é escoliose, você não sabe o que você tem que fazer e já falam em cirurgia. Então foi um super baque. E aí guardem o nome desse... Eu passei no médico, ele me encaminhou pro outro médico. Guardem o nome desse outro médico. O médico 2. Porque esse médico me encaminhou para um outro médico, já tava no terceiro médico, que era especialista na coluna, porque ele falou que não operava, então ia me enviar para outro médico. Ou seja, em menos de um mês que eu descobri o que eu tinha, eu já passei por 3 médicos, porque é isso que os médicos fazem quando você tem escoliose. Infelizmente é uma coisa muito triste. Daí eu fui para esse terceiro médico, ele era super atencioso, já acho que já tava em setembro, final de setembro. E aí ele falou assim, não, vou passar um raio-x pra você, e você faz, e vou te dar as guias pra você fazer o RPG. Quando entrou em outubro, 14 de outubro eu comecei o RPG. Mas o meu raio-x, que era esse daqui, ele já estava em 45 graus, olha, ele tá meio riscadinho. Ele é um raio-x que eu já mostrei também. Eu fiz esse raio-x em 2015 e o médico mediu, eu estava com 45 graus. Minha curva já estava, tipo, lá em cima. Então já era um caso cirúrgico. Mesmo assim, eles tentaram o RPG e eu fiz, né? A Grazi é um amor, eu adorei conhecer ela. Eu ia toda quinta-feira, uma vez por semana, fazia as sessões lá. Agora eu não lembro se era meia hora ou uma hora, mas eu acho que era meia hora. Fazia as sessões lá e tudo mais, eu com 45 graus. E, tipo, eu gostava de ir porque ela me arrumava bonitinha, tirava foto e eu me via reta. Só que quando eu me olhava no espelho em casa, eu via que não tava fazendo um efeito. Como eu falei, eu quero muito fazer um vídeo só falando de tratamento de escoliose. Não desmerecendo o RPG, porque, assim, os profissionais são maravilhosos dessa área. Mas pro meu caso, não funcionou o RPG, porque eu tava com um grau muito alto. E o colete não era a solução, porque eu já tinha passado da época do colete e do RPG também, porque minha única salvação era a cirurgia por eu estar com 45 graus quando eu descobri. Nisso eu fui levando um RPG, fui passando com o médico, aí deu dezembro, ele pediu um raio-x pra ver como tava e eu passava com ele todo mês só pra pegar guia, com o terceiro médico. Daí eu fui pra praia final do ano, querendo ou não, gente, dá uma balão a minha autoestima, sabe? Eu via lá que eu tava com a curva, mas eu tava lá ainda curtindo, usando as roupas que eu usava. E o que aconteceu, né? Fui pra praia mesmo com escoliose e eu consegui passar por cima disso, que eu vejo que muitas meninas têm dificuldade de usar tal tipo de roupa por conta do desvio. A única coisa que me incomoda muito até hoje é usar vestido colado, porque eu sei que realmente tá aparecendo, né? Tipo, dá pra ver aquela curva. Mas enfim, quando chegou em janeiro de 2016, eu já tava muito cansada, porque o RPG não via diferença, porque eu fazia uma mosquinha aqui. Porque eu fazia o raio-x e, tipo, meio que, sabe, a gente não saía daquela coisa, passar com o médico ela tinha que fazer cirurgia. Até então que ele abriu o jogo, olha, é pelo convênio, mas eu não opero pelo convênio. Se você quiser fazer cirurgia comigo, é 12 mil na CD. E, tipo, eu e minha mãe não tinha esse dinheiro, né, pra fazer. Ele falou assim que o convênio só cobria anestesia e eu ia ter que... ou eu fazia
a cirurgia com ele ou ia ter que procurar um médico do convênio, porque eu só ia ficar passando com ele pra pegar guia, sabe? Então, tipo, ele não vai no médico certo. Aí, então, né, eu passei com ele ainda mais tempo pra pegar umas guias, levei o raio-x novo e hoje estava com 47 graus. Porque, querendo ou não, quando a gente descobre a coisa, a gente começa a se entortar mais, parece que tá tudo aumentando. E aí que meu grau já tava em 47, ou seja, em menos de 6 meses já aumentou 2 graus. Aí eu fui levando o RPG, eu continuei fazendo o resto do ano todo e passando com vários médicos, ligando pro convênio, olha, eu quero um médico cirurgião, médico da coluna, ortopedista. Pessoal, nessa brincadeira, eu passei com mais de 10 médicos, mais de 5, 10 médicos, e eles ficavam todos loucos, você tem que operar, você tem que operar, você tem que operar, tem que fazer a cirurgia. E eu fazia mais exames, mais raio-x, eu já cheguei até a fazer ressonância, porque o médico pediu, falou que tinha que ser ressonância. E os que operavam falavam, eu opero, mas só por fora, se o convênio não cobre, ou eu não opero pelo seu convênio. Gente, era uma série de coisas. E teve uma vez que eu marquei uma consulta, eu já nem lembrava mais o nome do meu primeiro médico que me atendeu, né? E eu passei com ele de novo. Fui lá, passei com ele de novo. E aí ele falou, já te atendi, eu não faço cirurgia e tal. Então, assim, eu e minha mãe já não sabia mais, porque a nossa vida, quando entrou 2016, foi caçar médico, foi procurar médico. E isso foi uma coisa, assim, muito triste, dá muita dor de cabeça. Eu acho que quem passou por isso, já fez a cirurgia, sabe o quanto é difícil, tanto pelo SUS, pelo convênio, achar um médico que realmente fale, olha, eu vou te operar. E assim, a gente só ficava fazendo raio-x e procurando médico e viajando assim, porque eu moro em Guarulhos, então tipo, ir pra São Paulo, Santa Cruz, Ana Rosa, essas coisas, era muito longe, né? E, sério, a gente tava assim, muito cansada, porque os médicos daqui de Guarulhos falavam que não podia operar. Os de Tatuapé também não podia, eles só ficavam loucos, surtados, que tem que operar. Aí até que então, em julho, eu passei no médico, ele falou assim, olha, eu sou do convênio, eu não posso operar você, não opero você. Deu uma desculpinha lá e falou assim, mas eu vou dar uma carta e eles têm que operar ela. Uma carta que, se eles não quiserem operar, me escreve porque não quer operar. Tipo, já surtado. Aí eu liguei no convênio mais uma vez e falei, ó, tananã, tananã, tananã. Eu quero saber se... eu quero um cirurgião pra me operar, porque eu preciso fazer a cirurgia e tal. E nisso tudo, eu continuava fazendo o RPG, eu continuava pegando as guias, né? Lá mesmo com a mulher que dava RPG pra mim, ela conseguia pegar as guias, porque eu não tava passando com nenhum médico fixo, porque nenhum médico queria, assim, me acompanhar, porque não é fazer um acompanhamento, tipo, você tá usando colete, você tá fazendo só RPG. Era assim, uma casa cirúrgica, então eu tinha que achar um médico que fosse me operar. E, sério, foi uma dor de cabeça, mas aí, quando foi em agosto, a gente marcou uma consulta com o médico. E eu lembro que eu fui com minha irmã e a gente ainda chegou atrasada. Depois a gente foi no outro dia. E assim, tava todo mundo cansado. E ela falou assim, olha, ela não queria nem que minha mãe fosse, né? E depois ela foi comigo e tal. E falou, se não for esse médico, a gente vai parar de correr atrás de médico. Porque a gente já tava saturada de tanto correr atrás de médico. E esse, gente, porque eu mandei vocês gravarem o nome do médico? Porque esse médico que eu passei em agosto, em setembro, que eu passei em setembro de 2015, que me encaminhou pro outro médico, que eu fiquei acompanhando, pegando as guias, fazendo raio-x, esse médico número 2, que eu passei com ele há um ano atrás, em 2015, foi o mesmo que eu passei em 2016, e ele falou assim, olha, vai nesse médico que ele vai te operar. Porque eu não opero, eu já conversei com você e tal. Então, tipo, eu fiquei, nossa, eu passei com ele há um ano atrás, ele podia ter me falado desse médico que operava, pra mim já ter operado. E não, eu tive que conhecer tantos médicos, fazer tanto raio-x, passar por tanta coisa, pra depois o convênio me mandar pro médico que eu já tinha passado, que me mandou pro médico que eu tinha que pagar a cirurgia, e agora me mandar pro médico certo. Isso foi em setembro, em agosto, tanto de 2015 como de 2016, quando eu passei com ele. E tipo, você fica até com raiva, né? Mas, gente, se você tá vendo esse vídeo e você ainda não operou, ou você já operou, você sabe que é tudo no tempo de Deus. E aí você fica pensando, nossa, mas se ela tivesse passado com esse mesmo médico, ele tivesse dado a guia pra ela antes, ela já tá operada. E não, foi no tempo de Deus, sabe? Tinha que acontecer tal coisa, tinha que ser na hora certa. E aí que eu conheci o médico que foi o anjo que salvou a minha vida.
Foi realmente um médico muito atencioso. Eu conheci ele pela indicação do médico anterior. E aí eu passei com ele assim em outubro e ele falou assim, é caso cirúrgico mesmo, você vai ter que operar. Pediu um raio-x e tal, e sabe, ele foi tão sincero, ele falou que realmente queria pegar o meu caso, que realmente queria me operar. E a gente fica até, meu Deus, agora eu encontrei a pessoa certa. E ele foi um amor de pessoa. Primeira consulta ele falou que eu tinha que operar, perguntou se eu queria operar, pediu um raio-x. Em outubro, eu voltei lá em novembro e ele viu o raio-x e falou, ó, seu caso é cirúrgico. É meio que você vai querer ou não vai querer. Aí, sabe, o baque que, tipo, meu, ele quer me operar mesmo? E aí, né, a gente falou que ia pensar, voltou pra casa meio que aérea e tal. Foi um momento muito difícil, porque meu pai, minha mãe e a família toda, né, minha irmã fica tipo, ah, mas é uma cirurgia muito perigosa. E desde o começo eu queria, porque eu sofri tanto pra conseguir essa cirurgia, eu não sentia dor da escoliose, mas eu sofri tanto nesse percurso que eu falei, agora eu quero operar, né? E ele falou que eu tava com um grau muito alto, que podia começar a afetar os meus órgãos. E aí que eu falei, não, vou operar. Quero operar. E aí a gente voltou com ele em dezembro, no começo de dezembro. E ele falou, você vai operar mesmo? Já deu os exames. Então, tipo, eu tinha que fazer... Era o exame, um raio-x, o ecocardiograma, né, do coração, pra ver se o coração tá tudo bem e tal, e um exame de sangue. Só isso que ele pediu. Então eu fiz isso no final de dezembro. Quando foi dia 3 de janeiro... Gente, 3 de janeiro de 2017, eu não esqueço essa data. Eu cheguei lá com meu raio-x, com meu exame lá, ecocardiograma, com o exame de sangue, e ele falou assim, olha, você tá tudo bem com você, vamos marcar o dia da cirurgia. Então, tipo, meu Deus, ele realmente vai me operar, sabe? E foi tudo muito rápido, daí ele olhou lá no calendário dele, dia 3 de janeiro, ah, pode ser dia 4 de março, tá marcada a cirurgia, a gente se vê lá. Aí deu os papéis, né, pra minha mãe assinar e tal, você falou, ó, no dia você aparece com esses exames lá, com raio-x e tal, e a gente vai operar. Então, tipo, pensa a minha felicidade, eu já dava radiante, né? Mas aí, antes de operar, deu uns problemas lá com convênio, isso foi em fevereiro, perto do carnaval. Só que aí foi muito de boa, gente. Pro convênio aceitar, só precisava de um raio-x com laudo. Aí eu fiz esse raio-x com laudo, a mulher lá, a recepcionista do consultório, mandou pro convênio, então tava tudo certo. Sabe, então eu fiquei de março até de janeiro até março, uma contagem regressiva que tipo, meu Deus, eu vou operar, sabe? E eu realmente consegui operar porque realmente era o médico que queria me ajudar. E eu acho que quem passou por essa situação sabe o quanto é difícil você conseguir um médico que realmente queira te operar e como o processo é rápido. E, meu, eu só caí na real que eu ia operar no dia que eu cheguei lá para operar. Porque é uma luta, gente, mas eu falo, você que quer conseguir sua cirurgia, você que já operou, não desista, sabe? Eu acho que quando a gente descobre que tem uma doença, descobre que tem um problema, a gente não tem que desanimar. E o que eu fiz foi correr atrás. Eu queria melhorar, eu sabia que tava com um grau muito alto, que podia começar a comprimir meus órgãos, e eu não queria ficar com falta de ar. Mas vamos lá, né? Da minha listrinha, faltou eu falar só uma coisa aqui, né? Que quando eu passei com o terceiro médico, por eu ter dado estirão, ele até falou de colocar palmilha no meu sapato, achou que eu tava com uma perna maior que a outra. E aí eu fiz raio-x dentro da perna. Foi o que isso? Foi em 2015 ainda, mas não era nada a ver com a perna, tá, gente? Então, se você passar em algum médico e pedir raio-x só daqui, da sua barriga, ou pedir raio-x da perna, às vezes você não tem nada disso. Eu não tinha nada na barriga, eu não tinha nada na perna, de ter uma perna mais alta que a outra. Realmente é o estirão, é o que acontece, realmente é escoliose, é um desvio na coluna. E aí eu peguei mais alguns raio-x, olha, pra mostrar pra vocês, esses raio-x grandões. Eu nem lembro que médico que pediu, né, mas tudo bem. Tem 3 aqui, ó. E esse daqui, olha, eu já tava com 47 graus. 49. 47 graus. Gente, eu nem lembro quantos graus eu tava quando eu operei. Se era 47, se era 45. Olha, na verdade, eu acho que eu tinha 47 graus e quando eu operei eu tava com 49. Eu não lembro muito bem. Porque 47 graus, 45 graus já é grau cirúrgico. Na verdade, corrigindo,
Quando eu descobri a escoliose, eu estava com 47 graus e quando eu operei, eu estava com 49. Ó. Tem mais, gente. Ter escoliose é ter muito rachido, ó, que fala sério. Esse daqui é imenso, olha o tamanho dele. Bom, pessoal, o vídeo ficou muito longo. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu sou muito enrolada pra contar a história, mas eu queria que vocês soubessem da minha história, né? Que aí, gente, ai meu Deus do céu. E resumindo, corrigindo aí o vídeo todo que eu fiquei falando. Quando eu descobri a escoliose, eu tinha 47 graus. Quando eu fiz a cirurgia, eu estava com 49 graus, porque tinha aumentado no começo de 2016. E eu conheci o médico que me operou em outubro de 2016. Então, depois estagnou e aí eu fiz a cirurgia. Um beijo e até a próxima. Eu vou deixar algumas fotos aqui antes de eu fazer a cirurgia, que são um pouquinho as fotos que eu tenho, mas eu vou colocar pra vocês. Espero que tenham gostado e comentem aqui se você já fez a cirurgia, se você tem escoliose, vai fazer a cirurgia. Gente, eu sou muito enrolada, né? Mas 20 minutos tá aí. Um beijo e até a próxima.